Eu queria começar com essa frase a respeito da eleição e o mercado das emoções. Aparentemente, nessa eleição aqui, em matéria de emoção, esse mercado está em queda, né? Vocês concordam? A marca dessa eleição, pelo menos até o momento, das pesquisas, o que está ocorrendo aí, é bastante racional. As pessoas estão dizendo que estão felizes com a vida que estão levando, dizem que a economia está melhor, dizem que veem que tem mais emprego, vem mais oportunidades, acham que vai melhorar. Existe sim uma emoção fundamental que está em jogo nessa eleição. Qual seria? Gostar do governo. Existe uma emoção no coração de quase 80% dos brasileiros que é o seguinte: eu gosto do governo. Eu gosto, então eu quero dar continuidade, eu quero quem é que... Nessa situação, ainda que o Serra tenha o discurso da continuidade, né, ele criou os genéricos, ele seria a continuidade genérica. Ele é o genérico, o remédio de marca é a Dilma. O Serra tentou apresentar-se de uma forma que era dizer, olha, vamos fazer, o Brasil pode mais, eu sou a continuidade sem rupturas, eu não sou uma ruptura, eu não sou... Mas não, mesmo isso, na visão da maioria do eleitorado, isso é pouco. O eleitorado quer o remédio de marca. Exatamente. Ele quer ver o que ele conhece. Ele desconfiou um pouco desse discurso, que é o que faz com que eu acho que a Dilma não pare de crescer a cada pesquisa. A estratégia do Serra, ela comete, são vários equívocos, quer dizer, ele diz que quer ser continuidade, o Brasil pode mais, porém, no varejo, são várias críticas ao governo. Belo Monte, obras da Copa, trem-bala, né? Você tem que combinar com os russos, né? Eu vou fazer todas essas críticas, mas eles não vão usar contra mim durante o programa dizendo que eu sou contra o governo. É claro que vão usar. Mesmo quando você fala que pode mais, o cara mais esperto, o cara, ele já sabe, ele já vê que aí está embutida uma crítica. Eu acho que o cidadão mesmo, ele começa a falar, peraí, esse cara... Ele percebe quando um político está falando uma coisa e querendo dizer outra, né? Quando a pessoa pensa em PT, diz eles querem mais governo na vida das pessoas, porque na ideologia do PT, difusa, ideologia difusa, né? Eles são a favor de ter mais governo. E o PSDB é a favor de quê? Que se diz muito o seguinte, as pessoas vão para a rua fazer campanha para o PT. Até hoje, ainda que tenha mudado a natureza dessa militância, elas vão para a rua porque a política, você precisa defender símbolos e ideias. O PT tem essas ideias e esses símbolos. Você pode discordar. Né? O PSDB tem qual conjunto de símbolos e ideias para ser defendido? Para você ir para a rua embandeirado e dizer, não, eu defendo isto. Um deles seria redução de impostos, mas o candidato do PSDB não tem coragem de defender isso, não tem ousadia suficiente para defender isso. Porque nem isso o PSDB podia se reivindicar, porque nenhum presidente aumentou tanto impostos quanto o Fernando Henrique Cardoso. No segundo mandato do Lula, quem diminuiu impostos foi o governo federal. O governo estadual ou manteve, ou não diminuiu, não reduziu, ou em alguns lugares até aumentou. Mas qualquer coisa que ele chegar agora e falar, ele tem telhado de vidro. A Farc hoje em dia não é importante nem na Colômbia, quanto menos no Brasil. Ninguém sabe o que é Farc. É um equívoco você imaginar. A Farc simplesmente perdeu a importância, não é o que foi. Na verdade, a missão das Farc é tentar levantar um fantasma, uma coisa de vincular o PT ao comunismo, ao terrorismo, ao esquerdismo, à guerrilha, que é um fantasma que a entrada do Índio da Costa na campanha produziu. Mas já começou a circular no Nordeste boatos que o Serra vai acabar com o Bolsa Família. Isso é muito mais efetivo que a Farc. Mas muito mais. E aí, no momento para argumentar isso, você pega um candidato que apoia o Serra, Jarbas Vasconcelos, que no ano passado deu entrevista para uma grande revista brasileira dizendo que o Bolsa Família era o maior programa oficial de compra de votos. Ou seja, uma campanha sem rumo e sem estratégia. A questão toda, quer dizer, é que é muito difícil alguém ter estratégia, né, contra um governo que tem essa popularidade. Eu não sei se a eleição está resolvida, mas que hoje as pessoas estão decididas a respeito do que elas querem. Em vários estados do Nordeste, porque a aliança política local lá segue o vento do eleitor. Todos já estão vendo que o eleitor está indo para Dilma. A eleição caminha para a decisão no primeiro turno. É muito provável, tá, que a candidata do governo abra uma margem de 15 a 20 pontos percentuais, sei lá, até o final de agosto, início de setembro, suficiente para derrotar. Seria uma derrota cachapante, humilhante, a candidatura do Serra já no primeiro turno. Por quê? Por conta da conversão do ótimo e bom do Lula em votos para Dilma. Quem avalia ótimo e bom não é esquizofrênico, não vai votar no candidato de oposição, vota no candidato de governo. A probabilidade disso acontecer é altíssima. O único discurso que a oposição teve em 8 anos foi o discurso da ética. Vamos falar a verdade. O que eles fizeram? O mensalão.
A tentativa que, inclusive, eles acham até que podia até, quem sabe, tirar o Lula da presidência, né? Passou esse discurso, quer dizer, passou esse momento, eles não conseguiram oferecer nenhuma alternativa. Eles não foram uma oposição que você possa dizer uma oposição que teve ideias muito diferentes do Bolsa Família. Né? Eles faziam um teste. Se está dando Ibope, eles recolheram a bandeira. Enquanto eles não sabiam se dava Ibope, eles criticavam, diziam que não é errado. Eu falo assim, quer dizer, então eles não construíram uma alternativa política. O primeiro mandato, eles acharam que iam conseguir, uma parte da oposição achou que ia conseguir derrubar o governo. No segundo mandato, ela começou a ver e de repente, não teve um debate no Brasil. Se você olhar bem, assim, tivemos a crise. A grande crise mundial, etc. Qual foi a alternativa que a oposição apresentou? Eu não lembro. O próprio discurso da ética, ele é inócuo, né? Porque o eleitorado tem um clichê, uma visão geral do eleitor, que todos os políticos são iguais. Exatamente. O Serra pega e começa a criticar o aparelhamento do governo. Sabe o que o eleitor diz? Ele só está falando isso porque ele não está lá. Se estivesse lá, é aparelhado da mesma maneira. Aqui no Brasil, está diluído. É diluído. Quer dizer, peraí. O PT não é diluído. O PT tem uma visão enraizada. Não, mas a oposição, que oposição nós estamos falando? Estamos falando do DEM? Estamos falando do PSDB, estamos falando do Serra, que é diferente do resto. Ou seja, você tem um... Nós já temos os democratas do Brasil, agora falta o equivalente ao PP espanhol, né, algo desse tipo. Paulo Moreira Leite, Alberto Carlos Jovem, muito obrigada pela participação no Entre Aspas.